Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 74 de 2013, oriunda da proposta de Emenda à Constituição número 82 de 2011, número 207 de 2012 na Câmara dos Deputados, que altera o artigo 134 da Constituição Federal para assegurar às defensorias públicas da União e do Distrito Federal autonomia funcional e administrativa. Compõe a mesa, juntamente comigo, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Senado Federal, senador Flecha Ribeiro, o excelentíssimo senhor deputado Simão Cecim, a primeira signatária da proposta de emenda à Constituição que originou a presente emenda constitucional, senadora Vanessa Graziotin. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o defensor público geral federal, senhor Ramã Tabosa de Moraes Córdova. Também com muita satisfação registro aqui entre nós, compondo a mesa, o deputado Maurício Quintela Lessa, e o senador Ciro Miranda. Convido também para compor a mesa o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, senhor Gabriel Faria de Oliveira. Registro com muita satisfação entre nós a presença honrosa do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, excelentíssimo desembargador Henrique Nelson Calandra. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Registro também com satisfação a presença entre nós do presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça Militar da União, excelentíssimo juiz José Barroso Filho. E convido também para compor a mesa o defensor público federal de primeira categoria no estado do Amazonas, excelentíssimo senhor João Thomas Lurquissinger. Convido a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional. Ouviram do
Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Antes, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa o deputado André Vargas, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Foram preparados 5 exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senhor segundo secretário da mesa da Câmara, deputado Simão Cecim, e do Congresso Nacional, fará a leitura dos autógrafos da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se a suas assinaturas. Com a palavra, Vossa Excelência. Emenda constitucional número 74. Altera o artigo 134 da Constituição Federal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 134 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 134, parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 6 de agosto de 2013. Seguem os membros da mesa, deputado Henrique Alves,
presidente Henrique Alves, deputado André Vargas, primeiro vice, deputado Fábio Faria, segundo vice, deputado Márcio Vittar, primeiro secretário, deputado Simão Cecim, segundo secretário, deputado Maurício Quintela Leste, terceiro secretário, deputado Bife, quarto secretário. Mesa do Senado Federal, presidente, senador Renan Calheiros, primeiro vice, senador Jorge Viana, segundo vice, senador Romero Jucá, primeiro secretário, senador Flecha Ribeiro, segunda secretária, senadora Ângela Portela, terceiro secretário, senador Ciro Nogueira e quarto secretário, senador João Vicente Claudino. Está lido os autógrafos. Assino, neste momento, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados e com os demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a emenda constitucional 74 de 2013. Meus presidentes. Tormento. Deputado André Vargas. De bique de novo, a favor do povo. A outra do TRF. Peço a todos que se coloquem de pé. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional 74 de 2013. Concedo a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor, senador Renan Calheiros, presidente do Senado, Congresso Nacional, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado André Vargas, primeiro secretário da mesa do Senado Federal, senador Flecha Ribeiro, segundo secretário da mesa da Câmara, deputado federal Simão Cecim, terceiro secretário, deputado federal Maurício Quintela, primeira signatária da proposta de emenda à Constituição que originou a presente emenda constitucional, senadora Vanessa Graziotin, defensor público federal, geral federal, serviço senhor Ramon Tabosa de Moraes e Córdova, presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos Federais, senhor Gabriel Faria de Oliveira, defensor público federal, primeira categoria no estado do Amazonas, executivo senhor João Thomas. Eu gostaria, senador Renan, de registrar aqui a presença de muitos deputados federais, Mauro Benevides, Antônio Garotinho, Domingos Dutra, Carmen Zanotto, Amaury Teixeira, Maurício Quintela, Elcione Barbário, Colbert Martins, Danilo Forte, Wellington Prado, André Vargas e Antônia Lúcia, mostrando como a Câmara abraçou esta causa considerável importante para o nosso país. Esta sessão solene destina-se, portanto, à promulgação da emenda à Constituição que assegura às defensorias públicas da União e do Distrito Federal autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei
diretrizes orçamentárias, nos moldes que a PEC 45 de 2004 garantiu às defensorias públicas estaduais. Até o momento, é importante que tudo isso fique muito claro, a Defensoria Pública da União é vinculada ao Ministério da Justiça, dependendo dos seus recursos orçamentários, o que, de certa forma, inibe a racionalização do seu funcionamento, como muitas vezes ressaltou nesta casa o Defensor Público Federal Geral a ser manifestado. Tendo como primeira signatária a senadora Vanessa Graziotin, a quem parabenizo pela iniciativa, a proposta foi aprovada no Senado em agosto de 2012 e nesta casa no último dia, na Câmara dos Deputados, 16 de julho de 2013. Em todo o trâmite legislativo, destacou-se o valoroso trabalho da Defensoria Pública da União, que mesmo com reduzido número de defensores, é bom registrar esse número bastante reduzido, menos de 500, realiza mais de 1 milhão de atendimentos anuais, elaborando de maneira a desenvolver uma das finalidades da República Federativa do Brasil, das mais importantes, a de reduzir as desigualdades sociais pela intransigente defesa dos hipossuficientes e dos necessitados. A Defensoria Pública da União é, pois, instituição fundamental para a implementação e a prática da cidadania, possibilitando o acesso à justiça para a parcela considerável da população brasileira, sabidamente pobre e carente. O trabalho dos defensores é muitas vezes abnegado, faltando-lhes condições básicas para cumprir a função constitucional de prestar assistência jurídica integral à população carente, atuando perante a Justiça Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar, bem como frente aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, INSS, INCRA, Caixa Econômica Federal e outros. E, quiçá, a autonomia será o primeiro passo na busca do equilíbrio institucional no âmbito das funções estatais que a própria Constituição qualifica como essenciais à Justiça, em que hoje existem apenas 480 defensores públicos federais, ao lado de 7.970 advogados públicos federais, 1.698 membros do Ministério Público da União, 3.574 juízes do trabalho, 1.775 juízes federais e, volto a dizer, apenas 480 defensores públicos. O Supremo Tribunal Federal já destacou a significativa importância jurídico-constitucional e político da social da Defensoria Pública, ressaltando que, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ela se qualifica como instrumento de concretização dos direitos, das liberdades que são titulares às pessoas carentes e necessitadas. Por fim, e talvez até mesmo mais importante, a aprovação dessa proposta corrige uma inconstitucionalidade perpetrada pela emenda constitucional número 45. O poder constituinte originário, emanador da Carta 88, fez constar no caput do artigo 134 ser a Defensoria Pública instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º. Tal redação resta patente o caráter uno e indivisível que o Constituinte originário quis conferir à instituição Defensoria Pública, de maneira que dele se afastou o parágrafo 2º, ao sem razão nenhuma atribuir autonomia funcional e administrativa apenas ao ramo estadual da Defensoria Pública. É tal absurdo que a presente emenda corrige, até com atraso, com o acréscimo do parágrafo 3º ao dispositivo constitucional. Ficamos assim, meus senhores e minhas senhoras, certos de, neste dia, contribuirmos para uma instituição cuja própria razão de ser visa a parte da nossa população que mais carece de assistência, merecendo todo o nosso suporte. É, portanto, um dia histórico que eu aqui quero registrar, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, com muita honra, com muito orgulho. Parabéns à Defensoria Pública do nosso país. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, excelentíssimo deputado federal André Vargas, primeiro secretário da mesa do Senado Federal, excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, segundo secretário da mesa da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado federal Simão Cecim, terceiro secretário da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, excelentíssimo deputado federal Maurício Quintela Lessa, primeira signatária da proposta de emenda à Constituição, que originou essa presente emenda constitucional, senadora Vanessa Graziotin, defensor público geral federal, senhor Ramã Tabosa de Moraes Córdova, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Gabriel Faria de Oliveira, defensor público federal de primeira categoria do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados, doutor Calandra, Nelson Calandra, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. É com muita satisfação que participo dessa sessão do Congresso Nacional para promulgar a PEC que concede autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Como disse o senador, o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, um passo importante no momento em que o Congresso Nacional se pauta pela sociedade em busca de cada vez mais assegurar serviços públicos de qualidade ao povo brasileiro. Saúde, educação, segurança e, por que não, no acesso à justiça. Todos sabemos que o acesso à justiça é um dos grandes desafios de nossa sociedade. Hoje temos um enorme contingente populacional vulnerável no que tange à afirmação e efetivação de seus direitos. Pessoas que, em razão de sua condição econômico-financeira, encontram enormes dificuldades e entraves práticos para reclamar uma prestação jurisdicional reparadora. O acesso à justiça se constitui num direito social da maior relevância e impõe às instituições a adoção de medidas para viabilizar que todos, independentemente da renda ou da condição social, quando necessitarem de prestação jurisdicional, possam ser devidamente atendidos. Hoje, por força da Constituição Federal, a tarefa é da Defensoria Pública da União e dos Estados que representarem e atuarem na defesa dos interesses daqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. É missão da mais alta importância, isso porque muitas vezes, desprovido de informação, o cidadão sequer percebe que teve um direito violado. Outras pessoas, mesmo tendo maior conhecimento das leis, enfrentam dificuldades, enormes dificuldades, para ter um direito respeitado, ou mesmo para se defender. Com a autonomia da Defensoria Pública da União, damos mais um passo rumo ao acesso universal à justiça, uma justiça para todos que, inegavelmente, requer uma defensoria pública forte, uma defensoria pública atuante. Hoje, 130 milhões de brasileiros são usuários potenciais das defensorias públicas. Desde 2009, quando foi publicada a Lei Complementar 132, a Defensoria Pública da União é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. É um serviço que precisamos, claro, ampliar. Hoje, infelizmente, isso já foi dito aqui pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, a Defensoria Pública da União está presente apenas nas capitais
e em poucas unidades do interior. A emenda constitucional que promulgamos nesse momento dá à Defensoria Pública da União a mesma autonomia já conferidas às defensorias estaduais. É um avanço merecido e urgente nesse momento em que a instituição completa seus 18 anos de existência. O Congresso tem se empenhado em atender com rapidez as corretas demandas da sociedade. Nesta retomada dos trabalhos, certamente iremos seguir neste rumo com a mesma intensidade verificada no primeiro semestre. Muito obrigado a todos pela presença nesta sessão solene. Bom, né?